Olá, boa noite. Iniciamos mais uma live do Projeto Qual o Tema. Hoje vamos receber o Matheus Klaes trazendo sua temática intitulada Hip Hop, a história de um símbolo de resistência. Bem-vindo, Eclético, Alex Gonçalves, Caroline Ramos, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos aí então iniciar mais essa live. Cadore Boutique, seja bem-vindo. Esperar aqui nosso convidado dessa noite chegar. E a gente então inicia mais um bate-papo aqui. Essa temática super legal. O Matheus Klaes já entrou, vou fazer o convite aqui para conversa. Bem-vinda, Jéssica, boa noite. Olá, Matheus. Opa, e aí? Tudo Beleza? beleza? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, cara. Tranquilo. Também tô te ouvindo bem. Excelente. Primeiramente, queria te agradecer, por ter aceitado o convite de participar conosco aqui, compartilhar a sua pesquisa. Muito obrigado. Também agradecer a todos que estão nos acompanhando, a Raquel, a Kelly, todos aqueles que ainda vão entrar aí para nos acompanhar. Matheus, Isso. primeiramente eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse para a Beleza. galera. Boa noite aí pra todo mundo também. A galera ainda tá chegando aí, mas boa noite já pra todo mundo aí. Obrigado primeiro aí, Bento, né, pelo convite através do projeto. Inclusive, parabéns pela iniciativa. Não tive tempo de falar isso bem antes, né, mas acho Obrigado. que é o momento. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho acompanhado e tem sido muito legal ver isso. Eu acho que é a investida boa, né, para esse momento que a gente está vivendo, é o que a gente precisa de conhecimento, não tem que parar por conta de pandemia, a gente tem que seguir o barco online, que é uma baita ferramenta que a gente pode investir e Verdade. tem seguido, né? Então, parabéns aí pela iniciativa também. Agradeço. Falando um pouco de mim aí, galera, meu nome é Matheus Klaes, ou Klaes, né? Depende aí se vai levar para o alemão ou não, mas meu nome é Matheus. Eu me formei em História na turma do Bento e de diversos amigos que já passaram aqui. Já tem 2 anos. O tempo tá voando, inclusive. Eu tenho 23 anos aí, completei semana passada. E é isso. É isso. O que mais que vocês quer para Então, falar? Matheus, o que te levou a fazer história? Que história? Por que história? Na verdade, eu sempre fui extremamente interessado em história, né? A gente dá para ver por tudo, né? Gosto do que assistia, do que ouvia, do que me interessava. E história, na verdade, foi uma decisão que eu tomei muito por conta da arqueologia. Na verdade, a minha intenção era fazer arqueologia a princípio. Mas eu ouvi de um professor meu de história que o ideal seria fazer história primeiro, para depois eu fazer arqueologia. Sim. Então ele me explicou, né? Deu os motivos. E eu vi credibilidade nisso, né? Acabou que eu fiz história e acho que foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, porque é um conhecimento que hoje eu não trabalho com isso ainda, mas é um conhecimento que me cresceu muito, tanto profissionalmente com o que eu trabalho, tanto também como pessoa mesmo. Então sou extremamente grato à história e foi uma das melhores decisões da minha vida, com certeza. Ótimo. Matheus, e por que esse tema? Falar sobre o hip hop. Conta um pouquinho pra gente por que escolher esse tema. E aí, então, você já fica à vontade para entrar aí na sua temática, tá ok? Beleza, beleza. É, porque esse tema eu até ri, porque é engraçado, porque, cara, hip hop é minha vida, assim, mesmo. Eu não trabalho com isso ainda também, mas isso me acompanha desde os 10 anos de idade, né? O hip hop me acompanha desde os 10 anos de idade. Não só como cultura, mas como dança. Eu danço hip hop hoje profissional. Opa, deu uma travadinha. Voltamos. Voltamos. Agora foi. Depois eu boto pra carregar. É, É.
mas o hip hop sempre me acompanhou, assim, integralmente, né? Minha vida inteira, desde os 10 anos, eu tô com 23, então 13 anos de hip hop, que eu estudo, me aprofundo, escuto, vivo, visto, ouço, tudo. Penso. Então, é um estilo de vida mesmo e eu não conseguiria tomar uma decisão desligada disso. Seria ali... Sim, teriam vários outros assuntos, na verdade, que eu gosto, né? Mas esse... Quando eu vi possibilidade de explorar justamente esse assunto, historicamente falando, foi Uhum. assim... Foi a decisão. Eu não pensei duas vezes e só fui. É isso. Muito legal. Muito legal mesmo. Matheus, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, a Carolina, o Carlos José, a Jéssica, a Verônica, a Dona Eurides, a Graça, todos aqueles que estão aí nos acompanhando. Matheus, então, pode ficar à vontade agora para falar mais sobre o seu tema, contar aí Beleza. pra gente. Beleza. Boa noite aí para quem chegou depois. Vou fazer uma breve apresentação aqui. Às vezes eu vou olhar um pouco para baixo para só conferir minhas anotações aqui, mas é só para eu ir Sem lembrando problema. e conseguir falando aqui com vocês. Sem problema. A monografia, né, como a gente já iniciou, né, que é a história de um símbolo de resistência, né? Esse assunto basicamente é porque, né, a gente tem que compreender o hip hop, né, como como uma cultura, com certeza, mas um movimento cultural, né? E qual que é a diferença disso? Cultura, muitas vezes não, né? Ela é fruto da sociedade que vive. Porque as condições da sociedade que vive é que faz com que seja possível a criação da cultura. Como, por exemplo, o hip hop, que a gente já vai entender mais à frente. Mas a gente está falando exatamente aqui de um momento em que o capitalismo dos Estados Unidos, né, norte-americano, estava se Uhum. consolidando como o modelo político-econômico do mundo, né? E os Estados Unidos já estavam se consolidando nesse período aí, vamos dizer, de 60 a 70, 80. Então, foi por conta justamente dessa consolidação que se deu o movimento hip hop. Então, ele surge justamente com essas características, né? A gente vai comentar mais pra frente, mas é muito legal ver, eu acho que é legal a gente já ir pensando sobre isso, né? Que as características do hip hop só foram possíveis, e essa característica de resistência, né? De símbolo de resistência, na verdade, ele só foi possível justamente por ter nascido dentro dessas condições. Porque Uhum. as próprias condições do capitalismo possibilitam a criação de uma cultura de resistência. Porque precisa ter um contraponto. Se não existe contraponto, assim, a Entendi. gente só acompanha o sistema e a engrenagem, né, digamos assim. Uhum. Então, é mais ou menos nesse mundo que a gente vai entrar aí do tema. Né? Eu dividia a monografia aí, basicamente em 3 capítulos, sendo que nesse primeiro capítulo, né, eu contextualizo, né, isso que eu disse agora, né, de contexto histórico realmente do que está acontecendo, que possibilitou o surgimento do hip hop. No segundo capítulo, eu passo por todos os pilares, né, todos os fundamentos do hip hop, que é basicamente o MC, ou o rapper, né, que é uma evolução, o grafite, o break, que é como se fosse a dança, né, em si, aí através do hip hop, e o DJ, né, que foi aí o grande pontapé inicial, digamos assim, da coisa toda. E num terceiro capítulo é uma síntese disso e é a parte onde tem a parte mais de conceituação histórica mesmo. Uhum. Deu uma travadinha. Voltamos, voltamos. Deu ruim aqui. Vou ter que botar no carregador. Tá. Mas o terceiro capítulo é a parte que realmente fala aí sobre uns conceitos mais históricos sobre esse processo Uhum. todo, né? Uma conceituação mais histórica. Sim. A gente está falando aí de um mundo, né? Deixa eu até botar para carregar aqui primeiro rapidinho, né? Dá Pode licença? colocar, sem problema. Deixa eu reposicionar isso aqui. Só um minutinho, galera. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer isso. Ih, não, você não vai prestar, não.
Tá, vou fazer de outra forma aqui, só um minuto. Tá bom, sem problema. Tá. Te aguardo. Pronto, galera. Foi mal aí, imprevisto. Não, sem problema. Melhores, famílias. Sabe qual tem um problema? O carregador é sempre embaixo. E aí na hora da gente Exatamente. botar o celular em pé, ficou horrível. Exatamente. Como eu uso muito o celular para trabalhar, acabou que não deu nem tempo de carregar, porque eu já carreguei ele 3 vezes hoje. Então, faz parte. Mas é isso aí. Espero que esteja bom aí para todo mundo. Tá bom. A gente está falando aí desse momento, né, de consolidação de capitalismo, que foi basicamente aí, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, onde o capitalismo realmente estava latente, digamos assim, ele estava ali fresco para as pessoas poderem começar a realmente implantar e reproduzir essa lógica capitalista, né? Então a gente está falando aí de economia industrial, de produção em massa, né, através da economia industrial. E o que isso causa, né? O que seria essa produção em massa? A produção em massa ela foi prejudicial nesse sentido para o hip hop em si. Quando a gente chegar mais à frente vai dar para entender isso melhor, mas eu acho que já cabe adiantar. Porque sempre que a gente produz em massa uma coisa, a gente um pouco que descaracteriza isso, um pouco que desvaloriza. Porque se tem em muita quantidade, significa aquilo acaba sendo ressignificado, acaba ficando comum, digamos assim. E aí isso é muito complicado, porque o comum faz com que ele perca um pouco da sua essência. E eu acho que já vale a pena ir pensando nisso, porque vai fazendo sentido conforme eu for andando mais à frente, né? Então, esse período é um período de consolidação do capitalismo, onde teorias como o darwinismo social, por exemplo, né, eram justificativa para a consolidação justamente desse tipo de sistema. O darwinismo social, basicamente, como a teoria da evolução de Darwin, né, diz que tem pessoas mais aptas para certo tipo de lugar, socialmente falando, né? Que tem pessoas mais aptas, mais preparadas ou socialmente mais desenvolvidas para ocuparem aquela situação, para estarem dentro daquela lógica ali. Sim. E foi isso, junto das leis de Jim Crow, que eu acho que cabe a menção aqui, né? As leis de Jim Crow foram leis segregacionistas, que inclusive uma música de 2013, se eu não me engano, que é aquela This is America, Don't Get You Sleeping Now. Todo mundo conhece essa música. Essa música, as poses que ele faz, a dança que ele faz, a música em si, ele remete às leis de Jim Crow, que foram leis segregacionistas dessa época, justamente ressaltadas para poder justificar a segregação, principalmente da comunidade negra e pobre. E aí, isso falando de Estados Unidos, né? Acho que cabe também mencionar aqui que comunidade negra naquele momento, né, não é só literalmente negros de pele, mas os latinos também. Porque tinham muitos latinos nessa época nos Estados Unidos e eles eram entendidos dentro dessa mesma lógica de comunidade negra. Todos eles eram comunidade negra. Então, é dessa área, né, que a gente está falando. Comunidade negra sendo os negros em si mesmo e os latinos e também a parte pobre, né? Tudo isso era entendido como comunidade negra nessa época. E aí, o que aconteceu, né? Justamente por conta dessa implementação e essa consolidação do capitalismo, foi-se necessário ter essa margem de pessoas, né? Pessoas marginalizadas. Até porque a própria lógica do sistema gera isso, né? Claro que era justificado através dessas leis, através de desapropriação imobiliária, mas era mais uma justificativa mesmo do que um real motivo, né? Só que isso foi, assim, o motivo, né, e o... Não motivo, né, mas foi a condição necessária, né, que foi criada justamente que possibilitou o surgimento do que futuramente a gente chama de hip hop. Por quê?
Porque, como eu disse até no início, né, só se cria uma resistência, ou, melhor dizendo, uma contra-hegemonia, justamente contra o capitalismo, por conta de uma condição criada por dentro do capitalismo. Ou seja, o capitalismo é o sistema, ele segrega, ou seja, ele marginaliza uma pessoa. Quando ele marginaliza essa pessoa não se sente identificada com o que aquele sistema pede. Não se sentindo identificada, ela vai querer fazer o quê? Vai querer ir contra aquele sistema. E aí é justamente aí que entra as condições que foram dadas para o surgimento do hip hop, assim como, não só o hip hop, assim como qualquer outra cultura de resistência. Porque a ideia, sim, se traçando uma linha entre todas, é justamente resistir. É justamente ir contra, né, na mão contrária do que aquele sistema prega ou preza Sim. ou quer para si. Então é dessa forma aí que a gente vai se identificar. E a forma de não se identificar com uma cultura nacional, né? Não tem uma identidade nacional. Justamente porque a nação, assim como diversos outros lugares do mundo, estavam com essa ideia de produção em massa, de expandir comércio, de levantar indústria e de colocar lenha na fogueira do capitalismo realmente. Fazer a coisa esquentar ali. Então, esse contexto, né, é um contexto de muita mudança. Só que é muito importante entender que essas condições de mudança influenciam, né, o que está sendo criado ali na época e também dão condições para novas coisas serem criadas. Só um adendo. Claro, por favor. É que o Matheus está falando da época, então, após Segunda Guerra, numa Guerra Fria, né? O mundo está dividido entre capitalistas e socialistas, né? E isso vai influenciar bastante nesse momento. Então, acaba que influencia dentro dos Estados Unidos, e com essa ideia ainda também do imperialismo, né? Usando o darwinismo social, que as pessoas seriam, por causa da raça ou da cor, seriam menos aceitas ou menos produtivas do que os brancos europeus. Né? E ainda tinha essa ideia ali nos Estados Unidos, uma ideia europeia que acaba vindo com eles lá da Inglaterra. Só para dar esse adentrozinho, então pode continuar. Perfeito, cara, é exatamente isso, né? Essa ideia, esses resquícios que até hoje estão na nossa sociedade imperialistas, foram justamente o que não foi mal digerido, entende? E aí ele foi transposto justamente para a ideia capitalista, até porque faz hiper sentido, né? Ele Sim. precisa realmente, para você criar uma classe, né? Você criar um sistema de classes, você precisa marginalizar. Alguém vai ficar fora do processo. Isso daí é fatal. Alguém vai ficar fora desse processo. E aí, só que dependendo da posição que você tá, é fácil você escolher. É esse aqui que vai ficar fora ou é esse daqui. Então, foi isso que foi feito, né? Foi escolhida justamente a comunidade negra por conta de todo esse histórico imperialista e essa ideia do darwinismo social e tudo mais, de evolução, de quem é mais apto, quem é melhor, é que criou-se essa conjuntura toda para a gente poder avançar, né? A gente conseguir Matheus, só mais avançar, um comentário. por É favor. que você fala aí também das leis, né? Agora eu me perdi o nome aqui, tinha até É Jim anotado. Crow. Jim Crow. Então, para as pessoas saberem que nessa época eles começaram a dividir, né? Existiam os clubes para branco, clubes para negros, teatro para branco, teatro para negro, igreja para branco, igreja para negros. E é engraçado que lendo a sua pesquisa, eu vi que comunidade negra não era só os afro-americanos, mas sim, né, como você falou, os latinos, os Isso aí. pobres, né, eles englobaram todo mundo ali. Calma aí, vocês não são da mesma classe, vai todo mundo para lá. É uma loucura. Exatamente. E isso era assim, normal. Era bem visto, né? Todo lugar que você ia, tinha um banheiro para branco, um banheiro para preto. Um bebedouro para branco, um bebedouro para preto. Uma praça para um, uma praça para outro. E com infraestruturas completamente diferentes. Uhum. Completamente diferentes. Era uma coisa para um, uma coisa para outro. Era muito diferente. Então, esse tipo de coisa, né? Até porque essa mudança, esse movimento, ele não é assim, criei aqui e pum, criou Uhum. movimento. Agora eu sou resistência. Isso não acontece assim. Isso é um processo, né? Só Sim. que quando cria-se essa condição,
a cada dia que passa, as pessoas que experienciam esse tipo de coisa, de banheiro para um, banheiro para o outro, infraestrutura para um, infraestrutura para o outro, isso vai machucando. Isso vai Uhum. criando justamente esse intuito de resistência, né? Sim. De não se deixar é, levar por esse tipo de condução, né? Porque Uhum. realmente é errado, né? A gente não vou botar muito peso de certo e errado aqui durante a conversa, mas Uhum. não é o justo, né? Digamos assim. Até uma sociedade que se diz democrata não tá certo, né? Então, isso era, assim, inadmissível mesmo. A gente vê hoje os reflexos, né, nos Estados Unidos, nos Oh, movimentos que estão acontecendo. com certeza. Mas a gente deixa isso por final, se der tempo a gente comenta. Beleza, beleza. Mas realmente esse comentário é muito bom, porque hoje é muito bom hoje, falando do meu ponto de vista, né? Eu que, Uhum. que fiz essa pesquisa e tudo mais, e relendo agora, é muito legal ver que tudo isso que a gente passa hoje, todo esse movimento de Black Lives Matter, que tanta gente coloca o dedinho lá para compartilhar, mas também compartilha diversas coisas que são completamente opostas, assim, né? Sim. As pessoas, elas reproduzem tudo isso porque tudo é facilmente massificado. Alguém posta alguma Uhum. parada no Instagram, já entra na publicação, vai ver lá o que que é, viu que tem milhões de pessoas republicando aquilo, tu vai apertar lá para republicar. E às vezes tu Sim. nem sabe qual que é o assunto, tu não sabe o que que é, apertar lá para republicar, porque é o assunto. Então, é muito bom quando a gente entende realmente o que aconteceu e o que você tem que Uhum. fazer. Sim. Isso tem muito a ver com o nosso assunto mesmo. Realmente não vou entrar aí, porque pano pra manga aí já é Tem, outra. tem, tem muita coisa. Né? Vamos lá. Pegando esse gancho que você falou em relação às guerras, né, nessa época, né? Esse clima de Guerra Fria e pós-Segunda Guerra Mundial, todo esse clima influenciou diretamente ao movimento, ao surgimento e ao movimento quando já criado, né? Tanto que foi justamente a partir disso e dessa segregação e também por essa mentalidade de guerra, porque nós somos pessoas do nosso tempo. Não tem como a gente pensar, não que não tem, né? Tiveram exemplos de pessoas que eram fora do seu tempo, assim, completamente com a cabeça à frente. Mas é difícil a gente pensar fora do que a gente vive, fora do que a gente é, no tempo que a gente existe. Então, as pessoas reproduziam as lógicas do seu tempo, tinham a mentalidade do seu tempo. Não conseguiam Sim. fugir muito disso. Então, no período de guerra ou pós-guerra, a sua mentalidade vai ser guerra. Ou vai ser aquela competitividade mais ali, mais firme, né? Uma competitividade Uhum. realmente mais rígida. Então, justamente por conta desse tipo de coisa, essas áreas marginalizadas, áreas que eu digo geograficamente falando Sim. e também como pessoas, né? Elas foram marginalizadas e elas resolveram se unir. Só que essa união não foi muito boa, né? Processada, justamente por conta da mente da época, né? Uhum. Começou a formação de gangues a partir justamente disso, porque as comunidades foram empurradas para os cantos e aí esse senso de a sociedade norte-americana não está nem aí pra gente. Então somos nós por nós. O que a gente vai fazer? Defender o nosso território. E assim foi. Eles formavam gangues, diversas gangues, assim, inúmeras gangues, que eram representadas por uma forma de vestimenta, ou por um penteado de cabelo, ou por uma forma de andar. E aí vem esse negócio todo mundo odeia o Cris, que alguém anda de um jeito, o outro anda de um jeito, esse negócio de bairro, esse negócio de gangue. Foi justamente por conta disso. Então, de novo, né, as condições do capitalismo criando cultura, literalmente Sim. cultura. Então, foi aí que se deu essa coisa toda de formação de gangue, né? E dessa vestimenta própria, essa aspiração própria, né? Cada uma era muito particular. Por mais que todas elas tinham a mesma intuição, ou quase a mesma, era muito particular cada gangue, né? E não Sim. necessariamente elas eram violentas. Algumas sim, outras não. As que eram violentas era quando invadia o espaço um do outro, ou quando ou era violência pela violência mesmo, por diversão, qualquer outra coisa, mas muitas não eram.
inclusive cabe também fazer um adendo aqui, não eram só gangues negras que existiam nessa época. A popularização de gangues brancas, de italianos, por exemplo, que eram imigrantes nessa época, também era extremamente comum. Todas com a ideia de exterminar, de matar ou de humilhar os negros da época. Por exemplo, algumas eram muito à luz da Ku Klux Klan, que é aí o movimento segregacionista, né, de violência mesmo, que existe até hoje. Então, muitas realmente faziam alusão justamente ao Ku Klux Klan. E eram ex-militares, então eles eram fortemente armados e exterminavam assim mesmo. Então, gangue não necessariamente é violento, mas muitas delas eram violentas e também existiam gangues brancas, né? Aí nessa época. E aí foi mais ou menos num contexto da década de 60, quase 70, que a gente teve assim o estopim disso mesmo. Que foi no Bronx, famoso Bronx aí, né? Origem do hip hop. E que uma gangue, depois de ter se sensibilizado mesmo de 3 mortes que foram importantes não só para a sociedade da época, mas para todo o desenrolar, né? Que foi John Kennedy, Malcolm X e Martin Luther King. Inclusive nessa ordem. Kennedy em 63, X em 65 e Martin Luther King em 68. Essas 3 mortes, né, geraram muita revolta e pessimismo, assim, num geral, mas em uma gangue em específico, que era os Ghetto Brothers, depois eu mando a relação de nomes aqui se for o caso, mas os Ghetto Brothers foi uma gangue que ela tentou enxergar de outra forma, né, que era a forma, inclusive, que essas pessoas, esses 3 que faleceram, estavam querendo que a sociedade pensasse através desse viés, que era um viés pacifista, que não fazia sentido a comunidade negra, principalmente, estar se matando, porque a lógica capitalista não estava nem aí e eles por si só não estavam se ajudando a romper com essa lógica. Então, definitivamente, não fazia sentido eles estarem fazendo aquilo, porque eles só estavam se autodestruindo. Estavam se autodestruindo, né? Então, isso foi assim, o estopim mesmo, né? Essa gangue, ela marcou uma reunião, depois de um massacre que teve entre gangues, ela marcou uma reunião, para uma conversa aberta com todos os líderes de todas as gangues, de todos os territórios do Bronx, para poder literalmente assinar um acordo de paz. E aí eles montaram justamente esse acordo de paz e encerrou, assim, quase que de imediato. Isso que eu acho que é uma das coisas mais incríveis. Encerrou quase de imediato toda a violência. Sim, alguns grupos ficaram meio assim, ainda tinha essa questão de território, de fica aí que eu fico daqui, mas encerrou quase que de imediato toda a violência que havia entre gangues. E eles começaram a se comunicar, a fazer uma troca, a um visitar o bairro do outro. Aí começaram também as festas, que foi uma ideia justamente das pessoas do Ghetto Brothers, né? Começaram as festas deles fazerem ambientes, lugares que fossem garagens, fundo da casa de alguém, um gramado ou ao ar livre mesmo. Eles pegavam toda a aparelhagem de sucata que eles tinham, de som da época, que era muito incomum, mas que eles pegavam tudo que eles tinham, consertavam às vezes as coisas para poder fazer sair som ou produziam som, juntavam nessas festas, chamavam todas as pessoas de todas as gangues, de todos os bairros e davam essas festas, né? E aí acho que é muito legal essa parte, né? Porque é uma parte que justamente começou a mudar a conotação, né? Se a gente começar já a olhar, né? Eles começaram com toda uma questão de violência e em meio a um ambiente e um clima, né? De isso sistematicamente, né? Politicamente falando, de violência, e isso já estava com outra cara. Tanto que a mídia evitou até popularizar isso um pouco, esse acordo de paz e o que rolou, justamente porque eles não queriam isso, né? Não era bem visto. A ideia era justamente manter eles naquelas condições de comunidade negra, de marginalizado, de eles se comportam assim, igual animais, e a gente deixa eles lá por conta disso, porque eles não estão prontos
para serem inseridos na sociedade. Essa era a desculpa. E casava o discurso. Mas eles não, assim, eles viam, mas não assumiam que a responsabilidade, na verdade, foi deles, do sistema que foi criado por uma comunidade majoritariamente branca e dona de cargos específicos que regiam a política ali, né, e a organização da sociedade norte-americana na época. Aí a gente já avança um pouco mais para uma área mais dentro do hip hop aí, né? Inclusive eu vou deixar aqui, aqui nos comentários mesmo, uma série, um documentário que tem na Netflix, que fala exatamente dessa época que eu expliquei até aqui. É extremamente legal, é muito maneiro de ver. Não é um documentário só falado, ele mostra imagens, mostra as gangues da época, os personagens reais, as pessoas reais que participaram desse momento falando disso. Depois até se tu quiser fixar aí, é Rubble Kings o nome. É muito bom o documentário na Netflix, recomendo, galera. Vai dar pra, assim, fazer um bom link com isso tudo que eu falei até aqui. Mas nessa época, curiosamente, né, dando seguimento aí com a fala, é muito legal fazer um link com o que a gente está passando aí, literalmente aí essa última semana, né, com a morte do Chad, que foi o ator que fazia o Pantera Negra, né? Sim. Pantera Negra, curiosamente, foi um grupo, né, um partido político, literalmente, que atuou muito nessa época para tentar vencer justamente essas disputas que tinham entre a comunidade negra. De novo, porque não fazia sentido nenhum ter esse tipo de disputa entre a comunidade negra, porque eles só estavam se segregando. E o Partido dos Panteras Negras, né, foi justamente isso, né? Então, eu lembrei já disso essa semana que passou. Uma pena aí ele ter falecido, né? É uma pessoa de grande representatividade para a comunidade negra, não só por ser um herói, mas pela pessoa que ele era, pelo trabalho que ele desenvolvia, pelo nome Pantera Negra e tudo que esse nome remete à comunidade negra em termos de representatividade mesmo. Sim, ele ainda interpretou vários pessoas, né, da comunidade negra famosas na história dos Estados Unidos que lutaram para isso, né, por esse reconhecimento e cresceram aí. Então, fica aqui nossa homenagem. Condolência, né? Nosso sentimento aí realmente, porque é uma perda que ela é para ser muito sentida mesmo e realmente é o tipo de pessoa que representava, até sem querer, né? Até de tabela ele representava muita coisa importante pra gente. Então realmente é uma pena e tanto. Seguindo daí, né? A gente está falando desse ambiente em que foi criado essas condições de disputa, né, entre os negros e que eles estavam começando a vencer através de uma lógica interna, né, deles tentarem vencer por si só essa lógica de disputa interna, e eles começaram cada vez a mais se fortalecer nisso. Né? Conforme eles faziam essas festas, né, e aí já entra um pouco mais no segundo capítulo já. Inclusive, tem uma hora muito certa que não é, 1h30, né? Tá tranquilo ainda. Tá tranquilo. Beleza. Qualquer coisa pode me interromper. Não, tá, vou te avisando. Beleza. Já entrando mais no segundo capítulo aí, né? Quando a gente pensa em festa, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente, música. Não tem festa se não tem música. E isso especificamente é uma coisa muito legal que aconteceu nessa época, né? Porque a música realmente foi assim, a união total, foi o elemento que mais uniu as pessoas nessa época. Não necessariamente a música cantada. Nesse primeiro momento é muito uma música instrumentalizada ou umas narrativas soltas assim no meio da música. Se vocês quiserem até dou um exemplo aqui para vocês que tá tocando aqui, mas Fica à vontade. beleza, depois eu solto um trechinho. Mas era muito instrumentalizado. Como eles faziam muita música através de sucata, de lixo que eles achavam, e peça de qualquer coisa. Ou o som mesmo que eles achavam, ou produziam, né? Que eles tinham que se virar, né? A música era justamente o que unia eles. E foi através da música que eles conseguiram desenvolver todo o restante. Então,
Nessa época, né, o blues, que era o ritmo mais ouvido aí da Norte América, digamos assim, ele começou a ser muito incorporado, né, na comunidade negra, até porque ele efetivamente era da comunidade negra já. O blues, ele faz, não sei se tem alguém interessado em música, né, mas o blues, ele remete a dois tipos de sons que eram feitos pelos negros antigamente, que era os spirituals, que era espirituais, né, músicas espirituais, ou seja, músicas que eles cantavam na hora de rezar, ou música que eles cantavam na hora de fazer qualquer tipo de oração. Né? Eles faziam cantando muitas vezes, na época da Uhum. escravidão principalmente. Né? E as work songs, que eram músicas que eram usadas justamente para trabalhar. Eles trabalhavam e para evitar ou fugir um pouco da dor, eles cantavam. Muitas vezes isso era reprimido, mas muitas vezes isso era mantido porque era dialeto de africano, então não tinha muito como, o que tu tá falando aí? Eles não tinham muito como controlar isso, então era uma coisa que fluía. Então o blues surgiu justamente a partir desses dois elementos. E foi um elemento que foi muito incorporado pela indústria cultural, né? A gente chama de indústria cultural a indústria que pega a cultura para usar como produto de venda, de comercialização. A gente vai falar disso também, mas aguenta um pouquinho aí. Só fica com isso na mente. A indústria cultural é aquela que pega a cultura e usa como fonte de comércio, que gera capital, gira capital em volta da comercialização da cultura. Isso vai ser importante também. Mas o blues era muito isso. Só que era a música deles, né? Na real. No fundo ali, era a música deles. Então foi uma música que foi muito, muito incorporada nessas festas, foi muito usada. E depois foi muito bem disseminada por Elvis Presley, por James Brown e uma lista um pouco longa aí de pessoas que popularizaram esse ritmo. E aí eles também, era jazz, o soul, que era tipo, eram músicas mais religiosas, o soul, mas ele tinha não vou ficar me atendo mais à parte da música aqui, mas eram músicas mais religiosas, só que ritmadas, né? Sim. O próprio funk, o que a gente chama de funk aqui no Brasil, na verdade, veio dessa época e sofreu Uhum. N transformações. O Oh, funk lá se tornou Miami Bass, depois eu coloco o nome aqui também, mas o funk original era funk mesmo, que era o do James Brown, as músicas do James Brown são funkeadas, e depois ela virou o Miami Bass, que quando a indústria da música adquiriu outros instrumentos, foi adicionado bateria e caixa grave, e aí ele se tornou o Miami Bass, e do Miami Bass, que foi aqueles passinhos que todo mundo fazia aqui em grupo, em baile, aqueles tom, 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 aqueles bem marcadinhos mesmo que tio, avô, tudo dançava no baile aí do latino. É, foi do Miami Bass que se tornou o funk do Claudinho Bochecha, MC Marcinho, e aí hoje a gente tá nessa daí. Mas começou assim, era esse funk nessa época. Essas músicas foram assim fundamentais para poder unir, né, a comunidade negra em todo. Então eles se apegavam muito a essas músicas. Por mais que não eram músicas que necessariamente falavam o que eles gostariam, né? Porque muitas delas esqueceram por conta dessa indústria cultural, mas esqueceram um pouco do sentido do movimento que estava sendo iniciado ali, né? Que era a resistência, que era contraponto, né, ao capitalismo. Eles mesmo assim usavam esse tipo de música porque era uma música que partia deles, né? Partiu deles essencialmente, então eles usavam isso para as festas, né? Mas não somente, a figura do DJ, né, foi muito importante justamente porque era ele que ditava o ritmo das coisas ali. Era ele que chamava todo mundo para as festas. Era ele que falava o que todo mundo queria ouvir. Independente da música que tivesse do fundo, mas era ele que falava o que todo mundo queria ouvir. Falava, galera, a gente está aqui reunido nessa garagem, é um prazer estar com todo mundo aqui. A gente vai fazer nossa música aqui, vocês fiquem à vontade, se divirtam, a gente está junto e é isso aí. A função do DJ basicamente era essa aí inicialmente, né? E aí ele ficava mexendo nas músicas dele, depois
vieram os implementos do DJ em si, né, com a música e tudo mais, mas foi nesse sentido que a coisa evoluiu. Duas pessoas que foram extremamente importantes para esse processo foi o DJ Kool Herc e DJ Afrika Bambaataa. Quem estuda música ou dança vai saber quem é melhor, mas esses caras foram os caras. Eles foram os caras que idealizaram o hip hop como hip hop. Principalmente o Afrika Bambaataa. Ele falou, a gente tem condições de criar um movimento a partir disso. Até porque era espontâneo, entende? Ninguém criou uma dança específica para chamar de hip hop e começou a fazer lá. Não foi essa a ordem, né? Na verdade, eles se juntaram e com o intuito de diversão, de fuga de problema ou de união para resistência, eles dançavam de maneira espontânea. Só dançavam. Justamente porque eles estavam ali reunidos, então era um momento prazeroso para eles, né? Então eles se juntavam justamente para poder curtir esse momento. E aí foi aí que surgiu os elementos que eu comentei no início, né? O DJ, como eu já comentei, que era muito mais que ele ditava o ritmo ali, né? E chamava a galera para se reunir ali. E depois se transforma no rapper, mas deixa isso aí um pouquinho mais para frente. A dança em si, que surgiu muito espontânea, mas depois ela foi fragmentada, né? E hoje ela é imensa. Ia ficar o dia inteiro aqui falando só de dança, dentro do hip hop. O grafite, que eu acho que é o ponto aí, que começou a surgir porque, na verdade, o ser humano, né, desde os primórdios, ele sempre quis uma maneira de se representar. E de representar o que ele vive, representar quem ele é. E isso não muda. Até hoje a gente busca isso. De N maneiras diferentes, mas a gente busca isso. Então o grafite veio nessa época como produto do que o ser humano é também. As pessoas faziam os desenhos nas paredes, pintavam às vezes essas festas, colocavam o nome, colocava os participantes, quem ia, quem não ia, e pintavam realmente o cenário, o que estava acontecendo. Mas não somente, né? O grafite nessa época ele teve uma conotação muito de vandalismo também, porque a ideia era quebrar com a lógica capitalista. Então eles iam, por exemplo, em monumentos históricos, eles iam em muitos metrôs, porque metrô rodava a cidade inteira, eles iam muito em metrôs, pichavam os metrôs, colocavam codinomes deles mesmo, ou escreviam hip hop, ou escreviam qualquer outra coisa que remetesse ao que estava surgindo, né? Qualquer coisa que remetesse à realidade. Então, foi importante também, né? Por mais que das suas perdas, como professor de história falando aqui, né? Diversos monumentos foram arrasados nessa época, né? Por conta do grafite e do vandalismo do grafite. Mas grafite não era só vandalismo também. Ele era, teoricamente, um movimento pacifista. Alguns entendiam assim, outros não, mas o cerne do movimento manteria ele dessa forma. Então, DJ, a dança em si, o grafite e o elemento música ali, né? Digamos assim. Eu vou mostrar depois uma música aqui para vocês, aqui o controle está um pouco longe, mas eu vou seguir aqui nesse ritmo que eu acho que a gente vai evoluir melhor, né? A dança, para quem tá da dança aí, porque eu vi que tem uma galera aí que dança aqui, vou fazer um breve comentário, né? Nessa época, a dança que a gente intitulou dentro do movimento hip hop, né? Ela foi chamada breaking. Não confundam com essa galera que a gente vê rodando a cabeça no chão, dando mortal, top rock, coisa no chão, esse tipo de coisa. Não é isso. É isso também, na verdade, né? O breaking, na verdade, eram 3 danças que foram as 3 danças iniciais do hip hop, que é o break dance, que é outra coisa, o popping e o locking. Então, isso tudo forma o breaking, que é um movimento de dança, que tem, como a palavra já diz, traduzindo em inglês, né, tem a intenção de romper, de quebrar com a lógica da época. O break dance é uma dança dentro disso. Então é outra coisa. Porque quando fala assim, dança hip hop, todo mundo já imagina alguém rodando com a cabeça no chão, alguém já rodando no chão. Não necessariamente é isso. Diversas coisas foram formadas nessa época, diversas danças foram formadas nessa época. Então é bom também. Matheus. Beleza.
Eu, como dançarino, não podia deixar passar essa despercebido, galera. Foi mal. Tem que falar, tem jeito. Nessa época, né, justamente por conta desses movimentos, dessas espontaneidades surgindo, a África Bambata teve a iniciativa de ver aquilo como um movimento, né, e criou essa identidade cultural. Como é que ele criou isso? Né? É difícil a gente imaginar a criação, mas ele criou isso, na verdade, através de comunicação. Ele foi em cada gangue, em cada baile, em cada DJ e falou com o DJ. DJ, vamos falar que isso aqui é isso daqui. Que esse movimento ele envolve o grafite, que é aqueles caras que estão desenhando ali, que ele envolve a dança que as pessoas fazem aqui, que a gente já está colocando dentro cada uma com as suas características, que envolve você falando, o DJ, né, sendo figura de DJ, envolve a música que a gente escuta. Então, vamos começar a intuir isso na galera como um movimento mesmo, como a gente tem uma identidade. Isso daqui é a gente. Então, a gente precisa passar por tudo isso daqui para poder falar, somos hip hop. Inclusive, uma coisa muito legal, né? É o nome hip hop. Da tradução aí literal do nome, né? Hip hop. Hip, H-I-P, é cintura. E hop é pular. Ou como é que eu posso dizer? Se movimentar, digamos assim. Então, hip hop é movimentar a cintura. Isso nada mais é do que o que o hip hop é, né? E o que o hip hop era, na verdade. Que é você se deixar levar através daquele momento ali, da música, da diversão, da união, e o seu corpo se movimentar como tradução dessa união, disso tudo. Então, por isso que hip hop. Isso foi formado por conta de uma música. Que fala, legal. Muita gente conhece também, né? Que ela fala isso, né? Ela é nesse ritmo aí. Não vou cantar ela toda, né? Lembrei do episódio do Chris, quando eu li essa parte. Exatamente, exatamente. Essa música toca no Todo Mundo Odeia o Chris, então é uma música que realmente bastante gente já ouviu, nem que pouquinho, mas é uma música que surgiu aí o hip hop por conta dela. É uma música de 14 minutos e que todos os bailes já começavam a tocar essa música. Então, foi também bem espontâneo essa coisa de hip hop. Tipo, hoje vai ter hip hop? Eles se perguntavam, né? Hoje no baile vai ter hip hop? Ah, vai! Porque remetia à música. E aí isso se tornou o movimento. Então, assim, muito espontânea, né? Pra gente ver como é que é a produção da cultura, né? Ela se dá de maneira muito espontânea por conta das condições que a sociedade que a gente vive permite. Por mais que seja um sistema que, na verdade, não quer isso. Porque o capitalismo ele não quer isso. Mas ele mesmo possibilita as condições da criação da cultura. É doideira isso, mas... Gera lucro, né? Com certeza, né? Essa, assim, é a parte aí mais latente, que já me encaminhando para finalização aí do tema, né? Por conta desses movimentos e por conta de ninguém esperar esse tipo de coisa acontecer por parte da comunidade negra, foi ficando muito popular. Principalmente através da música. Como eu disse, né? Elvis era um cara que popularizou o ritmo em si, o blues, o jazz, que logo em seguida virou R&B, que é Rhythm and Blues. É ritmo e blues. O som blues mesmo, né? O ritmo blues. Então ele popularizou muito isso e o Rhythm and Blues virou, consequentemente, aí o rock depois. O rock mesmo do Elvis, né? E aí James Brown ajudou muito isso, Aretha Franklin. Tem uma lista longa de pessoas que ajudaram nisso aí. E aí, ficando popular, o que o sistema capitalista pensa? Dinheiro. Forma de ganhar dinheiro. Porque tem muita gente consumindo isso aí. Então, dinheiro. Aí teve todo esse processo de criam-se gravadoras. A própria cultura branca, que segregava eles, começou a fazer uma interlocução no sentido de englobar a música que eles produziam e o conteúdo que eles produziam. Justamente como as pessoas, os cabeças, né, do capitalismo. Como uma forma também de minimizar a mensagem de resistência que estava por trás disso tudo, né? Que quem era da comunidade negra entendia essa mentalidade de resistência. Então era uma forma de mascarar isso, de passar por cima disso. E também uma forma de gerar lucro. Né? Era mais um produto entrando no mercado, sendo que eles já estavam a 1000.
tentando capitalizar de N formas possíveis. Então assim foi feito. Eles incorporaram a cultura negra, ela foi ficando muitas vezes mais branca. Por exemplo, Stevie Wonder, Ray Charles, eles eram muito consumidos pela cultura branca também, né? Os negros Uhum. também, mas muito pela cultura branca. Mas é muito legal. Para a cultura negra era o caráter de mensagem, de resistência. Para a cultura branca já tinha outra conotação. Era consumir o conteúdo mesmo, até porque muitas vezes a fala era descompromissada, né? Então, com isso aconteceu em todos os movimentos, todos os pilares, né? O grafite começou a ceder espaço das ruas para o museu, porque eles viam uma carreira, porque era legal ir para a Europa, era legal fazer pinturas e expor em museu e ganhar muito dinheiro e ficar famoso. A dança em si, né? O breaking no geral, principalmente o break dance, que é essa parte toda aí, né? Do rodar com a cabeça no chão, porque eu acho que é a forma que as pessoas melhor vão entender. Ficou muito popular porque os clipes pediam muito isso, clipes até de pessoas que vinham da própria rua, né? De rappers, de MCs, pediam isso. A indústria, no geral, gostava muito disso, né? Dessa nova modalidade de dança, até porque as pessoas estavam querendo se expressar pós Segunda Guerra Mundial. Então, foi muito incorporado também em clipes, em turnês, em shows, programas de televisão, comercial, que começou a bombar na época comercial, então eles botavam sempre uma dancinha. 10 minutos. Oi? 10 minutos. Tranquilo. Beleza. E a música, por si só, pelo que eu falei, né? O MC começou a virar rapper, porque o rap ele é ritmo e poesia, né? Que é RAP, Rhythm and Poetry. Então, ritmo e poesia. Então, ele não tinha mais o compromisso de mensagem, necessariamente. Ele tinha que ter ritmo e tinha que ter poesia. Tendo isso, e o produto sendo comercialmente aceitável, ele bombava. E aí Uhum. entra Billboard, entra todos esses rankings que tem até hoje em dia, a popularização da música, a comercialização da música. Então foi perdendo essa conotação de resistência, né? Então, para fechar esse pensamento de tudo que eu falei, que eu acho que eu já dei até informação, muita informação aí, é difícil processar isso tudo junto, né? Mas a ideia a princípio do movimento hip hop, né, deu para perceber que ele foi surgindo de maneira muito espontânea, mas sempre com o compromisso de romper com a ideia da sociedade capitalista, de um sistema capitalista. Só que ele foi tão espontâneo, que ele não teve tempo, né, e organização de perceber que ele estava sendo minado pelo próprio sistema. O sistema que deu as condições dele se criar, e depois de criado, o próprio sistema entrou dentro do movimento e começou a minar ele através da comercialização. Que aí esvazia-se a mensagem, porque é isso que o capitalismo faz, esvazia-se a mensagem essencial da coisa, comercializa-se aquilo ali em forma de produto, a gente consome, literalmente consome, e passa despercebido. E aí fazendo um link com a nossa sociedade, né? É exatamente isso que acontece. O hip hop hoje, ou o rap, né? Ou o R&B, o que a gente quiser chamar, né? Tudo isso. Assim, de longe, o ritmo mais ouvido do planeta, e não necessariamente, muitos deles não têm uma mensagem de resistência a um sistema que a gente já está tão dentro, que é difícil até de a gente lutar contra. Já era. Mas hoje, o capitalismo tem muitos outros braços, né? Então, é muito mais difícil ir contra essa corrente capitalista. Algumas pessoas, alguns rappers, fazem isso, mas a maioria tem um discurso de ostentação mesmo, né? Com seus motivos também, porque é uma forma de provar que aquela pessoa que está lá na favela consegue chegar, consegue ter diamante, consegue ter carro, consegue ter tudo que ele quiser. Então, é uma forma de mensagem também, mas a cultura branca entende isso de outra forma, como libertinagem, como nós somos realmente os escolhidos, nós somos os bons, e esvaziam a mensagem. Então, assim, a ideia, né, da temática da monografia em si foi tratar desse panorama da criação aí do hip hop, né, o surgimento do hip hop como esse símbolo de resistência
e como isso foi sendo perdido, infelizmente, ao decorrer do tempo. E como isso ainda é uma luta, sim, constante e diária, né? Em todos os parâmetros aí. Verdade. É isso. Deus, que tema maravilhoso. Gostei pra caramba. Aprendi muito. A bibliografia é muito rica, muito vasta. Tem bastante coisa. Li bastante, cara. Depois eu vou até botar nos stories lá essa série que você indicou. Que você indica Sim. lá também na monografia. Cara, parabéns, parabéns mesmo por essa pesquisa. E, cara, tem a tua cara, né? Porque quem te conhece sabe que é música, é dança. E quem quiser conhecer mais sobre dança, música, Matheus, sigam ele aí na rede social. Que ele tá sempre aí fazendo uns passinhos aí, fazendo curso. E aí, eu queria te agradecer, né, por ter topado participar, compartilhar sua monografia conosco. Isso é muito bom. Que dá estopim para o que está acontecendo hoje, né? Esses movimentos, essas lutas que aconteceram lá atrás. É reflexo do que acontece hoje, agora mais, como ouvi dizer, né? Que agora hoje temos o celular, né? Em qualquer lugar, então isso é mais exposto, né? Tudo que acontecia lá nos Estados Unidos. Que por ser um país capitalista, é um país que teve muito desses movimentos, né? A segregação racial durante muitos anos. E, cara, tem muita coisa aí para falar, muito tema, dá muito gancho, muito gatilho. Mas parabéns, cara. Muito obrigado mesmo. Pessoal te parabenizando. Aí. Eu que agradeço muito, cara, o convite aí, né? A oportunidade de falar. Realmente é um assunto muito denso, é pouco falado, na verdade. Eu tive muita dificuldade em pesquisar, porque tanto que diversas coisas, né, que eu escrevi na monografia, elas só têm veracidade histórica, né, por cruzamento de informações. Porque muito do que eu aprendi aqui, do que a cultura em si aprende, é através dessa troca que nunca passou por uma institucionalização. Então, livro, muito raro ter algum livro falando disso. O artigo, não tem. Então, assim, foi muito documentário, muita música. As músicas assim, a maior fonte de evidência disso. Então, até quem quer se interessar, quem se interessa pelo assunto e quer conhecer mais, música. Não tem jeito. Música dessa época, década de 80, 90, vai evidenciar exatamente isso. A maioria em inglês. Racionais aqui também. Realidade Cruel, mas lá é mais em músicas em inglês, aí tem que traduzir mesmo, galera. Não tem jeito. Mas é isso aí. Eu agradeço a oportunidade de verdade. Acho muito bom a ideia do projeto. Acho que a gente precisa disso como ser humano, como professor de história, como qualquer coisa, como conscientizador, como influenciador de outras pessoas. Eu acho que a gente tem que usar os meios digitais aí a nosso favor e realmente conscientizar, né? É isso. Eu agradeço. Muito obrigado novamente por ter participado. Tem elogios aí, a Brito Loureiro falando muito bom, Matheus, arrasou. Que orgulho. Dona Eurides mandando parabéns para você. A Verônica Cândido, admirável teu amor e dedicação pela dança. Todos aí te parabenizando e todos aqueles que nos acompanharam, né, durante a live, tiveram algum motivo, tá? Agradeço aí, Matheus, valeu mesmo. Depois eu entro em contato contigo, aí eu te peço umas indicações de música, a gente faz uns posts, ou você comenta, a gente compartilha de novo, para quem tiver mais interesse e sobre esse tema aí quiser pesquisar mais, tá bom? Com certeza, com certeza. Obrigadão mesmo. Contar comigo aí, gente. Muito obrigado a todos, obrigado por nos acompanhar até agora. E valeu, gente. Obrigadão, Matheus. Boa noite. Valeu.